Do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós extraímos as reflexões para a noite de hoje. Ele é intitulado Amai os vossos inimigos. Um tema difícil de pensarmos, muito mais difícil de colocarmos em prática, mas necessário para que compreendamos a necessidade, a importância de aplicarmos essa máxima nas nossas vidas. O Evangelho segundo o Espiritismo então traz, abrindo este capítulo, dois trechos do Evangelho de São Mateus e de São Lucas, em que Jesus fala sobre a importância então de amarmos os nossos inimigos. E diz o seguinte: aprendestes que foi dito, amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos de vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Os publicanos não fazem também? E se não saudardes, senão os vossos irmãos, que fazeis nisso mais que os outros? Os publicanos não fazem também? E eu vos digo que se a vossa justiça não for mais abundante que as dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. E no complemento de Lucas, a narrativa é a seguinte: se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida amam também aqueles que as amam? E se não fazeis o bem senão aquele que vô-lo fazem, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida fazem a mesma coisa? E se vós não emprestais senão aqueles de quem esperais receber o mesmo favor, que recompensa tereis, uma vez que as pessoas de má vida se emprestam mutuamente para receber a mesma vantagem? Mas por vós, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e emprestai sem disso nada esperar. E então vossa recompensa será muito grande e sereis os filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e mesmo para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como o vosso Deus é cheio de misericórdia. Cada palavra que Jesus falou, ela está posta aí de uma maneira muito especial e para pensarmos em cada uma delas. Quando Jesus diz assim: aprendestes o que vos foi dito, amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Ele destaca que ele sabia exatamente para o público qual estava falando, porque essa era a lei moral do seu tempo, ou seja, era sabido, era ensinado a todos, que era assim que deveriam se conduzir, amando o próximo, amando aqueles que de alguma forma nos faziam, o bem, nos davam também o amor, a confiança, e odiando aqueles que dentro do julgamento merecessem. E no entanto Jesus inicia uma revolução moral, uma grande mudança na lei quando ele diz: eu vos digo, amareis os vossos inimigos, fazei o bem a quem vos odeia e orai por aqueles que os caluniam e os perseguem. Jesus quer dizer com isso que é preciso mudar, que é preciso quebrar um ciclo que todos estavam acostumados, que era sempre devolver na mesma moeda. Era a lei do olho por olho, dente por dente, e isso era aceitável. No entanto, quando ele vem, ele diz: eu compreendo, é como se ele nos dissesse: eu compreendo o que foi ensinado, eu compreendo o raciocínio de vocês até aqui, mas agora é necessário que rompamos esse ciclo. Por que é necessário
porque ele nos coloca amar os inimigos como uma condição para o reino dos céus, para o reino de Deus. E sempre, vamos lembrar que o reino de Deus não é um lugar, não é um espaço localizado. É um sinônimo de paz interior, de harmonia interior que nós tanto buscamos, de felicidade, de evolução. Então, se nós quisermos evoluir, se nós quisermos ter dentro de nós o reino de Deus, é necessário que aprendamos urgentemente a amar os nossos inimigos. E interessante é pensarmos que se esse conceito é tão novo e revolucionário há 2000 anos, o mundo se transformou na tecnologia, na ciência, quantos fatos históricos se sucederam e nós ainda seguimos pensando como aqueles que lá estavam e que ouviam na época em que ele falou essas palavras. Nós ainda, de forma geral, como indivíduos e como sociedade, nós seguimos ainda acreditando que devemos pagar o bem com o bem e o mal com o mal. Ainda a ideia de devolver tudo na mesma moeda. E acreditamos tanto nisso que aí vemos o quanto estamos distante de ter dentro de nós esse reino dos céus que Jesus nos promete. Como sociedade, nós vemos a cada dia a promoção das brigas, dos conflitos, da guerra. E individualmente, nos nossos pequenos conflitos, nas nossas pequenas questões do dia a dia, como nós ainda nos conduzimos anterior a esse ensino? Como nós ainda achamos válido aquelas máximas que ouvimos por aí, que nos dizem, às vezes até ensinamos para as nossas crianças, que não devemos levar desaforo para casa, que não devemos deixar barato. E isso, na verdade, sai muito caro. É o oposto de deixar barato. O custo de nós ainda odiarmos, de nós ainda devolvermos o mal recebido, ele é muito alto. Ele nos afasta, ele nos distancia desse reino dos céus que Jesus nos promete que conquistaremos, e um dos requisitos é conseguir amar os nossos inimigos. Ele também nos diz que seguir odiando aqueles que nos odeiam e seguir devolvendo o mal é algo fácil, é algo que todos fazem. E por que isso? Por que ele salienta quando ele diz, que até mesmo os publicanos têm esse comportamento? Quem são os publicanos na sua época? Eram os cobradores de impostos, eram figuras que a sociedade associava com o pior que havia, porque eram pessoas que exploravam, principalmente aqueles que menos tinham. Então Jesus nos compara, quando nós seguimos nos comportando desse modo, às pessoas de má vida, como ele diz também aos publicanos, porque nós continuamos reagindo instintivamente. Isso é instinto, reagir. Alguém chega, nos agride, automaticamente por instinto de proteção, pensando numa agressão física, nós reagimos. Isso é instintivo, isso todos fazem. Isso não é sinal de evolução. E é a evoluir que Jesus nos convida. É romper com esse ciclo que se faz necessário. Mas aí começam a surgir algumas dificuldades quando começamos a pensar a respeito dessa necessidade de amar os inimigos. E Jesus nunca nos promete que essas reformas morais que devemos fazer em nós serão fáceis. Muito ao contrário, ele também nos falou da porta estreita, ou seja, do grau de dificuldade que é nós quebrarmos esse círculo vicioso que estamos tão acostumados. Porque quando pensamos em amar os nossos inimigos, o que nos ocorre é que isso é impossível. Que isso vale para aqueles que estão em outro nível de evolução e não nós. Que talvez isso se aplique ao Chico Xavier, que
que isso se aplique a São Francisco de Assis, a Madre Teresa de Calcutá, mas nós não. Nós ainda estamos muito imersos no cotidiano, na rotina. Para nós isso não é válido, é inalcançável. Como que vamos amar? Isso é para quem está pleiteando um nível muito alto de evolução, assim pensamos. E não. O que nós temos que desfazer, e que o Evangelho segundo o Espiritismo também nos esclarece, é o que é esse amar o inimigo. Primeiro, que não é o mesmo amor, nos diz o Evangelho, que não é o mesmo amor que nós dedicamos a um amigo. E isso nos dá um certo alívio, começa a ficar um pouco mais fácil. Muito bem, é impossível amar da mesma forma, porque amar um amigo é estar bem, é estar em paz, é sentir-se confortável do lado de alguém, é sentir o afeto, o carinho que essa pessoa também nos emana, é esse sentimento de bem-estar que se torna recíproco. Com um inimigo isso não é possível, e o Evangelho nos diz que isso pode ser explicado pela lei de atração e de repulsão dos fluidos, ou seja, se alguém direciona a nós o tempo inteiro um pensamento, uma emoção ruim, alguém deseja o nosso mal, nós não podemos nos sentir bem estando ao seu lado. Isso é impossível. Isso é diferente de estar ao lado de um amigo. Também pela questão da confiança. Como vamos confiar quando pensamos, bom, mas se eu tenho que amar da mesma forma, da mesma maneira, mas como eu vou confiar, como eu vou conviver, como eu vou abrir a porta da minha casa a alguém que eu sei que quer me fazer o mal, me roubar, trair, enganar? Como eu vou me sentir tranquilo, como eu vou confiar a minha intimidade, os meus sentimentos, os meus planos a alguém que eu sei que vai me fazer mal, que não deseja o meu bem? Então não é esse tipo de amor, não é esse tipo de confiança que eu devo ter. Muito pelo contrário, eu tenho que ter cuidado, eu tenho que ter precaução. Se eu sei que alguém quer fazer o mal, eu tenho que, por um sentimento de autoproteção, também me preservar, manter um distanciamento necessário. Não posso abrir a porta da minha casa àquele que quer entrar e levar o que tem lá dentro. Não posso expor a minha família a alguém que quer o meu mal e o mal dos meus. Não é nesse sentido. É não ser conivente, né? Não podemos ser conivente com o crime, com o erro, com o mal feito. Então é algo diferente. E vamos pensando, mas então o que afinal é esse amor? Que é tão diferente do amor que se tem para um amigo. Também não significa esquecer o que esse inimigo nos fez como se nada fosse, porque isso é impossível. Isso, até pela nossa fisiologia, é impossível. É claro que o nosso coração vai bater diferente diante da presença de alguém que nos fez um mal muito grave. Nós não vamos conseguir olhar a pessoa, pelo menos não instantaneamente ou pouco tempo após o fato ocorrido, da mesma forma. Isso não é natural. Nós também não podemos ignorar, passar por cima daquilo que estamos sentindo, colocar para debaixo do tapete e fazer de conta que nada é, porque as coisas não se resolvem assim nos nossos sentimentos. Que tipo então de amor é esse que nós temos que ter, se nós temos que considerar todas essas diferenças? É o amor que bem nos explica o Evangelho quando diz assim: amar os inimigos não é, pois ter para com eles uma afeição que não está na natureza, porque o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira bem diferente do de um amigo. É não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segunda intenção e incondicionalmente o mal que nos fazem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É regozijar-se em lugar de se afligir pelo bem que os alcança. É lhes estender mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e em ações de tudo o que possa prejudicá-los.
Enfim, é lhes retribuir em tudo o mal com o bem, sem intenção de os humilhar. Quem quer que faça isso, cumpre as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. Não é esse amor de afeto, de confiança, de carinho. É o amor no sentido de oposto ao ódio. É não alimentar aquilo que nos é enviado. Se são palavras, como no caso dos caluniadores, o que Jesus nos diz que é para fazer? Orar. Se me mandam uma palavra ruim, um pensamento ruim, eu neutralizo isso, eu mudo o ciclo, eu corto o círculo vicioso, enviando palavras, sentimentos, vibrações boas. Eu não posso mais, depois da vinda de Jesus, quando Ele nos diz tudo isso, achar que ainda a vingança é algo justo, que a vingança é algo permitido. Porque quando eu penso em me vingar, seja numa vingança mais direta, arquitetada, um grande plano, uma grande estratégia, ou quando eu me beneficio de uma oportunidade, quando eu estou diante da possibilidade de estender a mão para essa pessoa que tanto mal me fez, eu nego e ainda eu enfatizo que eu podia ajudá-la, mas não vou fazer porque ela bem se lembra lá atrás o que ela me fez. Ou quando ainda de uma forma indireta eu não me vingo face a face, mas eu sempre que tenho oportunidade eu falo mal dessa pessoa, eu relato o que ela me fez em todos os ambientes que ela também participa, porque isso também é uma forma, denegrindo, julgando, comentando o mal feito, também é uma forma que nós temos de vê-la mal, de desejar e de fazer, de executar a vingança. Nós não podemos mais achar que isso é justiça. Nós não podemos mais nos colocar no lugar de justiceiros, de julgadores, até mesmo porque nós não temos a dimensão, uma consciência de tempo, ou seja, nós só enxergamos a existência atual, nós não sabemos o que nós fizemos para essa pessoa lá atrás, em outras existências. E também nós não temos uma visão tão abrangente assim de futuro, para saber se lá na frente, em determinada situação, nós também não vamos ferir, nós também não vamos magoar, nós também não vamos fazer coisas erradas e precisaremos muito ser perdoados. Então isso já não nos é permitido. Isso já nos tira desse reino dos céus que tanto queremos, dessa paz de consciência, dessa harmonia íntima que queremos conquistar. E bem importante também pensarmos, junto a isso, a necessidade que temos também, além de não nos vingarmos, de não desejar o mal, porque às vezes não fazemos nada, ficamos quietos, calados, como se já tivéssemos superado, perdoado mesmo, mas intimamente desejamos que aquelas pessoas que nos fizeram mal recebam de volta esse mal. Ficamos até felizes, se é que é possível usar esse termo, quando vemos que algo ruim acontece e pensamos: está vendo? Ali está, me fez o mal, está recebendo agora. Isso também, segundo nos mostra o Evangelho, não é amar os inimigos, não é perdoar. É tentar num exercício extremamente difícil, porque não é fácil, porque temos que modificar o nosso pensamento primeiro, mas tentar num exercício constante, quando nos vem em mente o mal que nos fizeram, a ferida que ali temos, quando estamos prestes a seguir naquele ciclo, alimentando o ódio, alimentando o rancor através das nossas lembranças, vamos tentar elevar o nosso pensamento, pedir a Deus que tire isso da nossa paisagem mental,
que possamos nos esquecer do que aconteceu e mais, que possamos entender que quem nos fere hoje irá responder por isso, mais cedo ou mais tarde, e que não nos preocupemos mais com isso. Que não fiquemos tão apegados a saber quando então essa pessoa irá pagar pelo que ela fez. Isso não compete a nós, porque nós também já fizemos e muito a nossa parcela de mal. Se não nessa existência, e que bom se conseguirmos dizer isso, que é muito raro, muito difícil, mas em outras, certamente nós fizemos. Então nós também somos necessitados de perdão. E esse amar os inimigos nada mais é do que perdão. E o perdão, ele é tão importante para nós, ele nos confere esse reino dos céus que Jesus nos diz, ele é requisito básico para termos essa paz interior, que Jesus salienta, num dos trechos que nós tínhamos ali do Evangelho, ele diz assim, ele inicia a frase dizendo, mas por vós, amai os vossos inimigos. Quando ele nos diz por vós, e nós falávamos antes que cada palavra de Jesus não está posta à toa, ela tem um peso muito forte. O que ele quer dizer? Que o perdão não é algo que é bom para o agressor. Até pode ser, se ele está muito preocupado e querendo o nosso perdão, mas isso é secundário. O perdão, ele é para nós. É para nós que fomos feridos, para nós que fomos traídos, roubados, violentados de alguma forma. O perdão não é para o agressor. O perdão é para a vítima. É isso que vai nos trazer paz. É perdoar. E perdoar não para sermos bonzinhos, para parecermos melhores diante dos outros, não é um perdão da boca para fora, para parecermos melhores, superiores. Não. É um perdão que nos confere saúde, é o perdão que nos liberta da carga negativa do sofrimento vivido. Porque no momento em que nós continuamos a lembrar do sofrimento que nos foi causado, que continuamos pensando nas pessoas que nos fizeram mal com raiva, com ódio, com rancor, nós estamos nos ressentindo. E vamos observar essa palavra. O que é ressentir? É sentir novamente. É sentir de novo a mesma dor. E aí nos lembramos da frase de um filósofo que diz mais ou menos o seguinte: não importa o que o passado fez de mim, importa o que eu farei com o que o passado fez de mim. E adaptando para essa situação, não importa quem me feriu, não importa o que aconteceu, importa o que eu vou fazer com isso, que nós vamos fazer com isso. Ou seja, se eu ficar ressentindo, se eu ficar preso às memórias de dor, de agressão e aos meus agressores, eu estou talvez fazendo um mal muito maior a mim mesmo do que aquele que já me foi feito. Eu estou causando uma série de doenças psíquicas, emocionais e até mesmo físicas, porque eu estou me torturando, eu estou revivendo o tempo inteiro aquele golpe, aquele momento ruim. Eu não estou permitindo que a vida flua, que coisas boas cheguem até mim, porque estou criando em torno de mim, nas palavras de Chico Xavier, uma nuvem. Ele falava que o não perdão, que o acúmulo de mágoas e de ressentimentos, se nós pudéssemos enxergar, nós veríamos em torno de nós uma nuvem pesada, escura. No momento em que nos ligamos ao sentimento de ódio, de revide, de vingança, nós estamos criando para nós um bloqueio que inicialmente afeta os sentimentos, desequilibra o nosso ser e assim a nossa mente, o nosso corpo físico. Então, o que será que nós estamos gerando para nós mesmos ao não perdoarmos os nossos inimigos?
Vamos tentar fazer esse bem, não ao outro, nesse sentido, bem a nós mesmos, nos libertando dessas amarras, nos libertando de um peso. Vamos deixar esse peso para trás. Não é fácil, não é num dia. Também temos que respeitar o nosso tempo, os nossos sentimentos, ser honestos conosco. Mas é um exercício que nós temos que fazer. Como nos dizia Jesus, por vós, ou seja, por nós. Vamos nos fazer essa enorme caridade, amando os nossos inimigos, fazendo bem àqueles que nos odeiam e orando por aqueles que nos perseguem e nos caluniam, porque estaremos nos libertando de um peso que sequer nós sabemos dimensionar e abrindo espaço para que, ao invés de uma nuvem pesada, escura, densa em torno de nós, nós tenhamos luz e permitamos assim a aproximação dos nossos amigos espirituais que tanto desejam nos auxiliar e nos mostrar novos caminhos, novos horizontes. E assim, nós encerramos a reflexão de hoje.